Bora falar agora sobre o julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele que está sendo julgado sobre difamação em um caso de estupro. Hoje começa, pessoal, a seleção do júri. Isso é em Nova York. E esse júri que vai decidir se o republicano mentiu ao dizer que é inocente nesse caso em questão, que a gente está tratando aqui com vocês e que a gente vai mergulhar um pouquinho mais com o professor e PhD em Relações Internacionais, o Carlos Gustavo Poggio. Sempre muito bom, hein, professor, ter a sua presença para a gente poder compreender esses acontecimentos internacionais. Obrigada, hein? Bem-vindo. Tudo bom, Elisa? Prazer conversar com você, com quem nos assiste aí pela CNN. Muito bom. Queria te ouvir, assim, em contextos mais gerais, qual a importância desse julgamento, dessa discussão de hoje e que peso tem esse processo, já que não é um processo criminal, por exemplo? Olha, Elisa, a gente que é cientista político, a gente tem enfrentado um problema para fazer algumas análises políticas, notadamente quando se trata de indivíduos como Donald Trump, porque tem que agora começar a mobilizar digamos, conhecimentos da área da psicologia, da área da antropologia, porque há um apego, né? Eu imagino que você esteja querendo saber sobre o impacto político dessa decisão, né? Só que há um apego tão grande a determinados políticos, né, que isto foge um pouco da questão meramente política. No caso do Trump, me parece claro, neste momento, né, nessa era de extrema polarização política que a gente vive, né? Eu digo que a gente tem que falar de antropologia porque é uma espécie de um tribalismo, né? As pessoas, elas têm um apego a determinadas tribos, a determinados líderes, que perpassa qualquer questão política. Então, o que a gente tem visto, o Trump tem sido acusado aí de diversos crimes, né? Seja na área pessoal, né? Na questão do assédio sexual, por exemplo, né? Esse não é o único caso de assédio sexual que o Trump é acusado, em questões da empresa dele, em questões do comportamento dele como presidente. Só que o que a gente tem detectado é que entre os apoiadores do Trump, que são um número substancial, isso não tem mudado muito em termos do que eles pensam com relação ao Donald Trump, né? O próprio Trump já disse que ele pode atirar em alguém no meio da Quinta Avenida e as pessoas vão continuar, né? Os seus apoiadores vão continuar o apoiando. E parece que isso é o caso. Então, do ponto de vista, né, se eu entendi que é uma questão que impacto político que isso deve ter para o Donald Trump, a resposta é absolutamente nenhum impacto político neste momento no que concerne aos seus apoiadores, né? A opinião em torno do Trump já está muito cristalizada, né? E hoje muita gente não faz mais o cálculo político quando apoia este ou aquele candidato, mas tem um cálculo emocional aí envolvido que torna muito difícil a gente analisar as coisas meramente do ponto de vista, digamos assim, do impacto político, né? E quando a gente fala ainda sobre esse jogo político e já mirando na próxima eleição presidencial dos Estados Unidos, Joe Biden, por exemplo, que é o atual presidente, está enfrentando ali, né, uma popularidade bem questionável, muita gente questionando ele, inclusive sobre a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos estão enviando para a Ucrânia, para conter a guerra e tudo mais, e outros assuntos. Como é que Joe Biden, esse possível, então, candidato, né, ou quem venha duelar politicamente com Donald Trump no futuro, como é que ele observa esse cenário? Assim, o senhor avalia que realmente, de fato, politicamente, para quem está com Trump, não deve ter muito efeito? O que acontece é que a gente, como a gente sabe do sistema americano, né, você tem aí duas etapas. O Trump ele está se colocando como candidato a presidente, mas ele precisa passar ainda pelas primárias do Partido Republicano, né? Nas primárias do Partido Republicano, ele é o favorito, justamente por ter um apoio bastante forte entre uma parcela expressiva do eleitorado americano. O grande problema para o Trump é nas eleições gerais, né? Uma vez que ele é nomeado pelo Partido Republicano, ele se colocar como candidato no público americano em geral, né? Não apenas dentro do Partido Republicano. E aí ele enfrenta dificuldades, né? Já há uma série de pesquisas que indicam que o Trump tem dificuldades. Há uma série de pesquisas que indicam, por exemplo, que o Biden ganharia do Trump numa eventual disputa, né? Coisa que não aconteceria com outros candidatos republicanos. Então, o Trump é um candidato, do ponto de vista nacional, relativamente fraco. É o candidato que eu diria dos sonhos de qualquer candidato democrata, porque é muito mais simples vencer o Donald Trump, né? Qualquer outro candidato republicano traria mais problemas para o Joe Biden, que, aliás, importante a gente dizer, né, hoje o Joe Biden publicou um vídeo anunciando formalmente que será, sim, candidato à reeleição. Pois é, exatamente. A gente acompanhando esse cenário, professor, e Joe Biden já anunciando de fato, né, como um candidato às próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Aliás, nós estamos conversando aqui com o professor Poggio e temos imagens do tribunal
do tribunal em Nova York, que é o momento, que é o local, aliás, onde vai ocorrer então toda essa conversa, esse debate e a discussão de como será daqui para frente o processo contra Donald Trump. Professor, de que maneira Trump pode responder a esse processo? Ele pode ser preso, por exemplo? Pode, em algum aspecto, perder o seu título político, assim, digamos? Quais poderiam ser as consequências para o ex-presidente? Nesse processo em particular, não há muita chance dele ser preso, porque não é um processo do ponto de vista penal, digamos assim. Agora, uma curiosidade, né, Elisa, do sistema americano, é que não há nenhum impedimento a um candidato por questões de problemas na justiça. O Trump poderia, inclusive, ser candidato dentro da cadeia, se fosse assim o caso. Aliás, não seria o primeiro candidato a fazer campanha dentro da prisão. Na década de 20, um candidato socialista fez campanha na prisão nos Estados Unidos, chegou a ter 3% dos votos, né? Foi o candidato que mais teve um desempenho melhor dentro da prisão, mesmo nos anos 90, um outro candidato também de teorias da conspiração, mais partido mais à extrema-direita, foi candidato também dentro da prisão, e nesta eleição agora, em 2024, já tem um candidato que foi uma estrela de um programa de televisão, não sei quem assistiu, chama Tiger King. É um candidato muito exótico, assim, para dizer o mínimo, inclusive o nome dele, o codinome dele é Joe Exótico. Ele já anunciou que ele será candidato e ele está na prisão, né? Ou seja, o que acontece é que o único requisito para você ser candidato a presidente nos Estados Unidos é aqueles que estão na Constituição americana, que são ter pelo menos 35 anos de idade, ter nascido nos Estados Unidos e ter vivido nos Estados Unidos por pelo menos 14 anos. Apenas esses 3 requisitos. Qualquer outra coisa, se o candidato tem problema mental, se o candidato tem problema com a cadeia, se o candidato... Nada disso impede você de se candidatar à presidência da República nos Estados Unidos. Então, portanto, do ponto de vista estritamente legal, não teria nenhum impedimento para o Donald Trump. Que coisa curiosa, né? E sempre fantástico a gente poder aprender. Por isso que é tão bom receber o professor aqui, para a gente poder compreender todo esse cenário envolvendo o Trump. Eu só vou rememorar aqui para quem está assistindo, professor, para na sequência poder compartilhar contigo mais uma pergunta. A gente está falando de um processo que é de escolha do júri que vai decidir se Trump mentiu quando negou que estuprou uma ex-colunista de uma revista. Essa colunista alega que a agressão sexual ocorreu dentro de uma loja de departamento e foi lá na década de 90. Então, professor, a gente está falando de um caso que já tem um tempo, mas que agora que acaba figurando ali e chamando a atenção e indo para essa decisão da escolha do júri que vai decidir em relação ao futuro de Trump. É um caso de mais de 30 anos atrás, né? Então, portanto, já bastante antigo, que, na verdade, quer dizer, qual é a razão desse caso vir à tona neste momento? Houve uma legislação específica do estado de Nova York, que é onde está sendo feito esse processo contra o Donald Trump, que permitiu a vítimas de assédio sexual, se não me engano, uma legislação que permitiu durante um ano, né, durante 12 meses, entre 2022, mais ou menos, por volta de 2022, que essas vítimas pudessem reviver esses casos independentemente deles já terem prescritos, né? Então, ela aproveitou esta brecha numa legislação específica aí da questão do estado de Nova York para poder reviver essa disputa contra o Donald Trump. Agora, é um caso muito difícil de você comprovar, né? Porque, veja, não há testemunhas, né? Depende muito da credibilidade de quem está fazendo a acusação. Acho que a defesa do Trump vai bater muito em tentar descredibilizar a pessoa que está acusando o Donald Trump. Então, tem essa questão, que é uma questão importante a ser levada em consideração. Não me parece que é um caso muito fácil do ponto de vista de quem está acusando o Donald Trump. Pois é, os advogados que entraram com essa ação depois que Trump disse no ano passado que era inocente e que a mulher não era o tipo dele. Ainda temos, né, professor, essas manifestações ali que sempre dão o que falar. Deixa eu agradecer aqui ao professor e PhD em Relações Internacionais, o Carlos Gustavo Podi. Obrigada por sempre nos ajudar a compreender esses cenários, por vezes difíceis, né, da gente conseguir compreender como é que essas falas são ditas ali de maneira tão naturalizada, mas está aí a justiça se debruçando sobre o assunto. Obrigada, professor.